Irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência esse vídeo de número 45, ação e reação, capítulo 3º, a intervenção na memória. Então, conforme estávamos dizendo no vídeo anterior, Druso, ele leva ao conhecimento do emissário: traga a Cecina até aqui ainda hoje, logo se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Então, quantas centenas, milhares de pessoas, à noite, quando ali coloca o corpo no leito, que são amparados e beneficiados pelos benfeitores espirituais que os transportam até as colônias, aos departamentos de conscientização. É onde a pessoa retorna de madrugada, acorda de manhã, com melhores inspirações que o dia anterior. Isso equivale a dizer, graças às intervenções dos amigos espirituais. Por isso que dissemos no vídeo anterior com relação ao cronômetro, nós precisamos entender que o relógio, o cronômetro, ele é necessário no nível que nós nos encontramos. 24 horas, 12 horas, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, 365 dias. Faz-se 10 anos que fulano morreu, 1 ano, 2 anos, mas ao mesmo tempo precisamos nos conscientizar-se de que não existe, por todo o universo, o cronômetro. Não existe relógio no universo todo. Não existe. O que nós conhecemos aqui na Terra como sendo um relógio de 12 em 12 horas, né? De 24 em 24 horas. Isso está relacionado ao nível evolutivo aqui da Terra. Não esperemos retornar à pátria espiritual e lá encontrar com relógios no alto das torres das catedrais. Isso não existe. É lógico que, se tratando aqui das colônias circunvizinhas da Terra, ainda existe sim cronômetros. Existe o cronômetro da disciplina. Você trabalhou tantas horas. Você descansou tantas horas. Você, enfim, deve fazer uso desse medicamento de 8 em 8, de 12 em 12 horas. Mas, se tratando de universo, não existe cronômetro. Pois eu te faço a seguinte pergunta: você acha que nosso Senhor Jesus Cristo vive escravo de um relógio? Você acha que Jesus é escravo de cronômetro?
Você acha que Deus é escravo de cronômetro? Sendo Deus a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Sendo nosso Senhor Jesus Cristo o nosso irmão mais evoluído? Eu sou o caminho da verdade e da vida e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você acha que Jesus tem em um dos teus braços algum cronômetro para ele olhar e falar assim, bom, está na hora do almoço, devo parar agora. Aí ele chega em casa, mesa posta, ele almoça, agora eu devo ir trabalhar. Tchau, mãe. Quem que é a mãe dele? Maria? Você acha que Maria é mãe de Jesus ainda? Onde ele se encontra? José, pai de Jesus, onde ele hoje se encontra? Seria uma ignorância tremenda se admitirmos que sim. Então quer dizer que Jesus parou no tempo. Jesus não evoluiu. Ora, Jesus nos disse, meu Pai trabalha e eu também. Nós precisamos entender que tudo aqui na Terra são termos necessários ao nível evolutivo no qual nós nos encontramos. Meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu relógio, meu cachorro, meu passarinho, meu carro, minha casa. Isso tudo é necessário aqui, mas é preciso ficar atento. Não devemos nos apegar tanto a estas questões aqui, porque caso contrário, muitos desencarnam e continuam presos aqui a estas questões. O corpo já se desintegrou há mais de um século e ele ainda está dentro das casas perturbando ainda os encarnados. Essa é a diferença nossa, que nós não temos medo de falar o que muitas pessoas engravatadas por aí não falariam. Mas vou voltar a fazer novamente uma pergunta. Você acha que Deus é escravo de algum cronômetro? Meu pai trabalha e eu também. Então você acha que Deus, ele trabalha 8 horas por dia e dorme 8 horas? Você acha que Deus dorme? Cochila, ronca a noite toda? Você pode pensar assim, mas isso é abjurar, né? Isso é falar mal de Deus. Não é não, gente. Isso é um estudo. A doutrina dos espíritos é essa ciência que nos condiciona meios para que possamos questionar tudo. Porque não existe o limbo, não existe o inferno, e ninguém é excomungado por questionar os desígnios de Deus. Pelo contrário. Vou inverter a situação. O indivíduo pode ser excomungado pelo fato dele não questionar o Criador. É o contrário. Eu não vou questionar o Criador. Não, então você vai ser excomungado por não questionar. Ora, porque tudo evolui, menos Deus. Tudo evolui, menos Deus. Deus por todo e sempre, sempre o magnânimo, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Onde você já ouviu alguém tratando desse assunto conforme nós estamos tratando aqui? Para muitos isso é um absurdo, não é? E não há nada de absurdo. É um processo tão natural, tão simples. Por isso que as pessoas ficam presas às crendices, aos dogmas, sofrendo iguais animais amarrados no cabresto. Então vejamos. Continua. Outros elementos de serviço vinham chegando
e faminto de esclarecimento, qual me achava, procurei um recanto próximo em companhia do assistente Silas, a quem crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recito. O que isso quer dizer? Druso encontrava-se tão atarefado, tantos emissários ia até ele, que ele não estava tendo tempo para conversar com Hilário, com André. Por isso, André, né, com muita ética, ele procurou Silas e deixou Druso ali conversando com os emissários que o procuravam. E olha só, quem eram aqueles funcionários? Seria justo que o diretor da casa fosse molestado, assim com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? Olha só, né? A forma de André pensar. Quem eram aqueles funcionários, aqueles emissários? Seriam justo que o diretor da casa fosse molestado, assim com tantas consultas? Porque haviam tantos funcionários ali da casa consultando Druso, que André se viu incomodado. Ele se sentiu incomodado. Ele, André. Ora, mas isso é uma falta de respeito? Incomodar o instrutor Druso quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? O amigo deu-se pressa em elucidar-me, informando que os mensageiros... Aí Silas esclarecendo André. O amigo Silas deu-se pressa em elucidar-me informações que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço em subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores. Então André, pensando que era alguém qualquer, de repente ele descobre, né, através de Silas, que eles eram subchefes, né, determinados, todos eles assistentes e assessores de Druso, seres de um gabarito enorme, de uma bagagem enorme, cultos e dignos, com enormes responsabilidades. Eu vou voltar um item já que nos foi passado aqui. E que somente demandavam a presença de Druso, depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. Então veja bem, esses emissários, esses subchefes, esses assessores de Druso, eles só recorriam a Druso depois de esgotado todos os recursos por eles empregados. Só depois que esgotava é que eles recorriam a Druso, que tinha mais conhecimento. Caso contrário, eles resolviam os problemas por conta própria. No dizer físico, eles não amolavam
eles não perturbavam Druso em momento algum, e o fato deles ali, levando ao conhecimento de Druso, não era incômodo nenhum, e sim fazia parte do trabalho em o qual todos encontravam-se empenhados. Mutuamente, todos trabalhavam em comum acordo. Em comum acordo, tanto eles quanto Druso, todos trabalhavam juntos em equipe. E eles só recorriam a Druso depois de esgotarem todos os recursos que eles empregavam. Esgotou todos os recursos? Esgotou. Não sabemos o que fazer. Ah, mas Druso sabe. Então vamos procurá-lo. Não é? É assim que funciona a hierarquia no plano espiritual. É respeito, é amor, benevolência, indulgência. Voltando a uma outra questão aqui, é a respeito de horas no plano espiritual. É preciso entender que quanto mais inferior o indivíduo, quanto mais atrasado o planeta, obviamente, escravos do cronômetro, escravos do relógio, escravo das horas. Inclusive, as colônias circunvizinhas desse planeta. Porque é preciso entender que as colônias circunvizinhas dos planetas corresponde a uma sequência daqueles que deixaram o corpo físico viciados ainda naqueles costumes, adentrando uma nova disciplina educativa. Mas se você procura em nosso lar, por exemplo, a música, lá você encontra, orquestra você encontra, fábricas de suco, fábricas de têxtil, fábricas têxtil você encontra, enfim, fábricas de medicamentos, indústrias de medicamentos, laboratórios de medicamentos, hospitais, laboratórios onde eles produzem medicamentos 24 horas, extraídos da natureza de Deus, do sol, da atmosfera, das árvores, da água, do mineral, do vegetal e por aí em diante. Então, se você procura em nosso lar, namorados você encontra, noivados você encontra, casais você encontra, residências, aeróbus, enfim, você encontra quase que tudo que existe aqui na Terra, com poucas diferenças. Agasalhos, roupas, não é? Mas é preciso entender que nosso lar, ele ainda é uma colônia transitória. O que significa transitória? Ao chegar em nosso lar, você tem a opção de ir para outras colônias mais evoluídas, de acordo com o teu esforço próprio, de acordo com a tua evolução, ou de lá permanecer, de lá trabalhar, de lá estudar e reencarnar aqui na Terra, ou de reencarnar em outros planetas mais primitivos. Por isso, colônia transitória. E no nível qual nós nos encontramos aqui na Terra, circunvizinha da Terra, praticamente 100% das colônias são quase todas idênticas. O que equivale a dizer que
Existe cronômetro, sim, nas colônias circunvizinhas da Terra. Existe noite, existe dias. Existe 24 horas em todas elas. Mas é preciso entender que existe planetas que não existe dia e não existe noite. Existe planetas que não existe horas. Não existe cronômetro. Existe planetas que lá não existe alimentos conforme há aqui na Terra. Existem planetas que não possuem umbrais circunvizinhos, trevas, abismo. Existem planetas. Existem planetas que a reencarnação lá não se dá e não ocorre conforme aqui na Terra, através de um casal no ato da concepção ali no leito. Isso é preciso dizer. As pessoas precisam raciocinar e pensar. Ora, não queiramos transformar o universo que não teve princípio, que não tem princípio e não tem fim, numa pobreza igual aqui na Terra. Pobreza essa que nós ainda agradecemos muito a Deus, porque a situação aqui na Terra encontra-se por demais gloriosa. Até porque existem planetas que não existem meios de locomoção igual aqui na Terra. Aviões, carros, motocicletas e por aí em diante. Existem planetas que nem corpos físicos há mais. Você entendeu? Existem seres que nem reencarnar em determinados planetas não reencarnam mais. Por quê? Porque esses seres são tão evoluídos como nosso Senhor Jesus Cristo. São tão evoluídos que eles não precisam reencarnar em um planeta, já que a evolução deles tamanha, onde eles podem, de onde se encontram, governar um número incalculável de nebulosas, de galáxias, de planetas, de estrelas e de seres em processo de evolução. Pois, quantos planetas nosso Senhor Jesus Cristo é responsável por eles? Quantos sóis? Quantas nebulosas Jesus é responsável por elas? Ora, o número é enorme. Eu não posso dizer que Jesus é responsável por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebulosas, porque esse número é irrisório. Nem 1, 2, 3, 4, 5 sistema solar, porque é um número muito irrisório. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 planetas, porque é um número muito irrisório. O Cristo é muito maior que tudo isso. Nós é que somos uma ameba. Nós é que somos lesmas cósmica universal, rastejando, se arrastando aqui nesse pântano onde nós nos encontramos. Com a nossa consciência petrificada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ciúme, pela arrogância, por falta de benevolência e indulgência, por não querer admitir a grandeza do Pai. Quanta coisa nos aguarda! Quanta maravilha nos aguarda!
quanta maravilha nos aguardam. Quanto somos pobres, quanto somos primitivos, quanto era para já estarmos desfrutando, mas justamente pelo apego ao orgulho, ao egoísmo, ao ciúme, à inveja, é meu, é minha, nós ainda estamos aqui nesse poço de lama, onde podemos dizer que ainda não nos conhecemos. Pois você pode pensar o que você quiser, mas você não se conhece. Eu me conheço. Não se conhece. Me perdoe. Pois eu não me conheço. Nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos, perdoaríamos com facilidade. Se nós nos reconhecêssemos, não reclamaríamos tanto conforme reclamamos. Blasfemamos tanto conforme blasfemamos. Tá difícil as coisas, né? Tá difícil. Não tá fácil, não. Eu não sei o que vai virar isso. Eu não sei até quando vai ser desse jeito. Ah, não tá fácil a política. Ah, não tá fácil a justiça na terra. A humanidade cada vez mais está piorando. Eu não sei onde a humanidade vai parar. A humanidade ou nós? Eu não sei onde nós vamos parar. Cada dia mais prostituição, promiscuidade, drogas. Cada dia mais a humanidade sem amor. Será que realmente está acontecendo isso realmente? Será que essa visão não é uma visão de um conceito primitivo, pobre, de uma ignorância que não quer sair do casulo conforme a lesma se encontra ali enclausurada? Por isso só enxerga a dificuldade? E nós temos que ficar reparando a vida dos outros, a vida dos políticos, da justiça, desse ou daquele, para nós evoluirmos? Nós não dependemos de ninguém para evoluir. Nós não dependemos nem de Deus, nem de Jesus para a nossa evolução. Nós dependemos de nós mesmos. Da nossa resignação, abdicação, da nossa renúncia, da nossa integridade, da nossa moral, do nosso caráter. Ah, mas nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de Deus. Por quê? Porque Deus, independente que somos, Deus nos sustenta. Independente, nós não precisamos ser santo e nem maus. Deus nos sustenta. Se eu sou um diabo, se eu sou um santo, isso é mitologia. Se eu sou um diabo ou se eu sou um santo, Deus me sustenta. Deus condiciona meios para que eu cresça. Então eu não preciso jogar essa desculpa em Deus. Eu não evoluí porque Deus não me ajudou. Não. Deus nos sustenta antes de ter nos criado, simples e ignorante, porque não sabemos quando e nem como. Bem antes de Deus nos criar, Ele já nos conhecia. Bem antes. Então depende de nós. Não depende de ninguém. Não depende do teu vizinho do fundo, do teu vizinho do lado, da frente, não depende da sociedade, não depende do governo, da justiça, não depende de ninguém. Ora, devemos nos colocar nas condições do Mestre Jesus. Quando aqui há 2000 anos atrás esteve, ele não dependeu de ninguém. Ele fez tudo o que fez porque ele conhecia os desígnios de Deus. Disciplinado, responsável, comprometidos com o Pai. Ele não obedeceu ninguém, porque ele era o caminho da verdade e da vida, e ninguém
vem ao Pai se não for através dele. Jesus não dependeu de ninguém. Jesus não dependeu nem de Deus. Ele foi enviado por Deus. Ele não ficou aqui, né, lamentando, ai pai, ai pai. Isso é pobreza de espírito. Mas ele nos mostrou, através dos exemplos, como vencermos a nós mesmos aqui. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A lei do amor, a lei do perdão. Tanto é que escolheu 12 para estar do teu lado, para nos mostrar que nós precisamos uns dos outros. Ele nos mostrou que a ascensão nossa depende de sangue, suor, dor, lágrimas, sofrimento, traições. Não se sai desse pântano aqui se não for através desses itens que acabamos de citar. E é preciso entender. Ninguém reencarna para sofrer. As pessoas sofrem por causa das escolhas que fazem. Porque é possível quitar os débitos de existências passadas contraídas através das irresponsabilidades e indisciplinas, através da lei do amor. Isso equivale a dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.